Fala galera, estamos de volta, retornamos aqui para falar um pouquinho, continuar falando sobre verbos e agora a gente vai falar sobre o quê? Formas nominais, porque em seguida eu vou falar de uma das coisas mais importantes, chamadas... essa parte é muito importante. Uma das coisas mais importantes chamadas, na verdade chamada, né? Que são as locuções verbais. Locução verbal, inclusive, a gente já vai adiantar uma série de coisas. Deixa eu só ligar aqui o meu... Opa, não quero uma volta, quero o meu negocinho aqui, que a gente chama de cronômetro, e bora que só bora. O que acontece? A gente vai conversar um pouquinho sobre formas nominais. O que significa dizer que eu tenho formas nominais? Formas nominais a gente trabalha basicamente com duas possibilidades de classificação. A primeira delas, a gente vai dizer que essas formas nominais são essenciais às locuções. E locução verbal, hoje, é uma criatura extremamente importante em língua portuguesa, tá, galera? Porque ela tem substituído vários elementos, várias coisas distintas. E eu tenho também, além das essenciais às locuções, nós temos também valor de nomes, né? Então, eu posso ter com valor de adjetivo, posso ter com valor de substantivo, e posso ter com valor de advérbio. Então, a classe dos nomes, que a gente já comentou aqui, que é aquela classe muito ampla, né? Uma classe que pega necessariamente adjetivos, advérbios e substantivos, ela pode ter elementos funcionando dentro dessas classes. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Como assim elementos funcionando dentro dessas classes? A gente pode ter um infinitivo, por exemplo, funcionando como substantivo. Para além, né, daquela relação, e aí, lógico, quando a gente fala isso, é para além daquela relação muito clara que a gente está acostumado da derivação imprópria. É além dessa derivação imprópria, né? A gente, na verdade, está trabalhando com a ideia de o próprio elemento funcionando como um substantivo. Wagner, não entendi. Pega comigo aqui. Se eu chego e digo para vocês assim, ó, nadar é excelente para a saúde. Eu, quando criança, apesar de hoje estar um pouquinho rechonchudinho, eu, quando criança, fui um nadador muito bom, porque eu tinha asma e aí eu tive que fazer natação. Então, aqui eu tenho dois verbos. Nesse caso aqui eu tenho uma oração, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, sem problemas. Mas, ó, esse verbo nadar, dentro desse período, ele tem valor de substantivo. Ou seja, ele funciona como se fosse um substantivo. Tá? Então, ó, valor de substantivo. Certo? Ele funciona, nesse caso aqui, como sujeito da oração, né? Ele funciona ali como se fosse mesmo o sujeito da oração. Então, ele é uma oração subordinada substantiva, reduzida, mas ele tem valor de substantivo. Beleza. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo que tem valor, né? Valores diferentes. Então, nesse caso, ó, apresenta um valor de substantivo porque desempenha uma função típica de um substantivo, mesmo sendo uma oração, não tem problema. E aí a gente vai pensar o seguinte, nós temos, em essência, 3 formas nominais. Quais são essas formas nominais, meus queridos, minhas queridas? Vamos lá. Primeiro, é o infinitivo, tá? O infinitivo também é chamado de forma puramente verbal. Vamos pegar aqui um marca-texto, ó. Forma puramente verbal. Ele vai coincidir com o radical do verbo, né? Assim, o verbo ali preparado coincide com o radical no sentido mesmo de é ele que vai dar origem aos outros. A terminação sempre em ar, e ir. Beleza. Então, se eu me deparo com um elemento terminado em ar, ir, eu vou dizer para vocês que eu tenho um verbo no infinitivo. Então, eu chego lá e digo o seguinte, por exemplo, ó, vamos fazer com a mesma cor. Eu chego lá e digo que o verbo comer, que o verbo sair, que o verbo falar, que o verbo aparecer. Então, eu percebo que eu tenho uma série de exemplos de verbos que estarão no infinitivo.
a gente costuma dizer que é um verbo em potencial, uma ação ou um estado ou um fenômeno em potencial. Por quê? Só se torna ação, estado ou fenômeno a partir do momento que sofre conjugação. Se não sofrer conjugação, não funcionará, não terá, não se transformou ainda. É mais ou menos a ideia do seguinte: quando eu falo nadar, eu estou me referindo à ação de nadar, beleza. Mas aquilo ainda não se tornou uma ação efetiva. Ninguém nadou, ninguém está nadando, ninguém nadará. Entende? Ninguém poderia ter nadado. É a potência máxima de uma ação verbal, de um estado verbal, tá? No caso do gerúndio, vamos ver aqui, ó. No caso do gerúndio, que é aquela criatura que todo mundo ama, né? Todos amam essa história. A nossa visão é exatamente a de que a gente tem uma noção, então, desse gerúndio como sendo uma continuidade. Então, ó, gerúndio é uma continuidade na ação do verbo, tá? Então, continuidade na ação do verbo é o que nós chamamos de gerúndio. O que significa dizer continuidade na ação do verbo? Vamos esclarecer algumas coisas aqui importantes, ó. Então, deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Continuidade na ação do verbo. Normalmente, pode aparecer na função de advérbio, pois exprime circunstâncias de igual maneira. Massa. A gente vai ter a terminação em NDO, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, a ideia do fazendo, escrevendo, comendo. Então, aqui, ó, a gente tem gerúndio. Wagner, é errado usar gerúndio? Não. Não é errado usar gerúndio, tá? Ah, mas eu sempre ouvi dizer que nós temos uma relação de gerundismo. Gerundismo não significa usar o gerúndio? Não. Gerundismo tem duas ideias básicas. Quais são as duas ideias básicas do gerundismo? A primeira delas é exatamente a ideia do... Ixi, agora que eu vi que eu escrevi saúde e não saúde, né? Então, para a saúde. A ideia básica do gerundismo, que é a repetição do gerúndio. Então, quando você fica fazendo muito gerúndio, quando você coloca muito gerúndio em um texto, você acaba tornando esse texto extremamente cansativo de se ler, porque parece que ele não roda, né? Ele não vai para frente. É o tempo inteiro ações iniciadas e que permanecem ali, e que vão se construindo ali, e que colocam-se ali, né? Então, a gente acaba pensando assim, cara, temos um problema aqui com esse gerúndio. E o gerúndio clássico, que é um gerúndio que surgiu no Brasil a partir principalmente da... Como é que eu posso explicar para vocês? Surgiu da tradução literal dos manuais de telemarketing do inglês para o português, né? Porque no inglês você não tem o gerúndio, mas a tradução literal de algumas estruturas do inglês acabam caindo numa coisa horrorosa, como a ideia de nós vamos estar enviando. A ideia de nós vamos estar enviando é gerundismo. Por quê? Porque é uma ação que você está trabalhando com uma imprecisão de momento. Parece que você nunca sai daquilo. E tem uma significação muito ruim quando a gente analisa uma coisa como essa aqui, ó. Então vou construir aqui do ladinho, ó. Que você sabe que eu gosto disso, né? Nós estamos enviando sua conta. Isso aqui é diferente de nós enviamos a sua conta. E é diferente de nós vamos estar enviando. Quando você diz, ó, nós estamos enviando ou estaremos enviando sua conta, quando você faz essa construção futura, a partir de uma perspectiva do gerúndio, você vai se focar onde? Quando eu digo nós estamos enviando sua conta, nós estaremos enviando a sua conta, nunca vai se encerrar a ideia do envio. O envio permanece ocorrendo, ele não para nunca de ocorrer. Entende? O tempo inteiro ele vai estar ocorrendo. Então, quando eu digo nós estamos enviando sua conta, significa dizer que aquele envio
Não vai acontecer. Nós enviaremos, que aí você joga para uma... Ainda que você não tenha precisão do momento, mas é uma ação única. Porque o gerúndio indica continuidade. Então, estar enviando é porque o envio fica acontecendo. Sabe quando você diz, por exemplo, o computador está travando? O computador está travando, como a gente gosta de dizer. Porque não foi uma ação única. Ele não sai daquela momentalidade ali. Ele não se desmancha, ele não deixa de estar travando, digamos assim. Então esse é o gerúndio ruim. Lógico que o gerúndio, ele é uma possibilidade de uso, né? Assim, inclusive em determinadas construções você precisa do gerúndio. Que no português de Portugal, que eu acho inclusive mais feio, as pessoas dizem que não, mas aí cada qual com seu cada qual. Que no português de Portugal é o estar a fazer, né? Não é o estar fazendo. E o gerúndio tem um valor gigantesco no português de hoje, que é aquilo que indica a ação que está acontecendo naquele momento. Eu acabei de usar uma construção desse tipo. Porque quando você chega, por exemplo, para mim e pergunta assim, Wagner, o que faz agora? O que você faz agora? Aí eu digo, por exemplo, assim, eu estou dando aula. É diferente em português hoje de dizer eu dou aula. Porque se eu pego uma frase como eu dou aula, a gente tem uma noção de que é uma ação corriqueira que se repete. É um presente que se repete. Ele é atemporalizado nesse sentido, ele vai acontecendo conforme necessidades, vamos dizer assim. Certo? Quando eu digo eu estou dando aula, eu marco a momentalidade daquilo. É só naquele momento, eu estou comendo. O que você faz nas suas horas vagas? Eu como. O que você está fazendo agora? Estou comendo. Então você percebe que o gerúndio tem valor. Não entra na pira louca da modinha de dizer que usou gerúndio é gerundismo. Usou gerúndio é errado. Certa vez, certa feita, como gosto de dizer uns amigos mais antigos, certa feita estava eu dando aula num cursinho aqui de Brasília, bastante grande, inclusive. Eu dava aula de redação nesse cursinho. E eu dei um exemplo. Eu não me lembro se era um exemplo de introdução, desenvolvimento, conclusão, não importa. E eu fiz duas reduzidas de gerúndio. Vai ser mais ou menos a ideia do seguinte. A construção... Exemplo, tá? A utilização desse material acaba gerando produção e trazendo valor. E aí uma aluna minha levantou a mão e falou, Wagner, temos um problema aí. Você usou gerúndio, você fez gerundismo nessa frase. Eu falei, não fiz. Porque o gerúndio é um elemento válido dentro da língua portuguesa, minha gente. Ele é válido dentro da língua portuguesa, não faz sentido você querer matar o gerúndio, como aconteceu aqui em Brasília, um governador aí um tempão atrás, que decidiu matar o gerúndio. Ele matou o gerúndio. Ele demitiu o gerúndio, como a gente costuma dizer, tadinha da família do gerúndio, né? Ele demitiu o gerúndio, porque ele proibiu o gerúndio dentro de documentos oficiais. Tem uma explicação, lógico, a gente zoou muito, mas tinha uma explicação que era exatamente para evitar essa vagueza. Mas o gerúndio pode ser utilizado de forma correta, sim. Tá? Não entra na ideia e nem vai dizer assim, é porque o Wagner é uma pessoa diferente, ele é linguista, então por ser linguista ele vai defender o uso errado das coisas. Não tem nada a ver com isso. A gente tem que dar a César o que é de César. Dar ao gerúndio o que é do gerúndio. Tudo bem? Pegou essa visão? Então, bora que só bora. Por fim, nós temos quem? O particípio. O particípio é o seguinte. É uma ação já iniciada e encerrada. Certo? Então, o que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar o seguinte, ó. Uma ação já finalizada. Ok? Concluída. Pode funcionar principalmente... Peraí que eu tenho que trocar as cores, eu tenho essa limitação aqui. Gente, eu tenho uns toques muito loucos, eu tenho um TDAH muito maluco, então eu preciso ficar fazendo as coisas sempre com padrão. Ação já finalizada, concluída. Pode funcionar como adjetivo, né? Se eu esqueci de marcar aqui o substantivo. E será flexionado em gênero e número. Tanto que a gente diz que o verbo é a única criatura que vai necessariamente, né,
se classificar em tudo, tá? Classificar em tudo. A nossa noção é exatamente a de que, né, assim, a nossa noção é exatamente a de que o verbo é a única criatura que vai conseguir variar em todas as coisas, em todos os elementos, inclusive em gênero. Ainda que não sejam todos os verbos que variam em gênero, né? Mas a gente vai entender que os verbos variam em gênero quando utilizados no particípio. Quando utilizados no particípio, eles vão variar em gênero. Tudo bem? Pegou visão junto comigo aqui? Mesmo? Capturamos? Então, bora em frente. Vamos lá. Seguindo em frente aqui, hein? Vou ficar feliz aqui com vocês, porque agora a gente vai falar de uma das coisas que eu mais gosto. Qual é uma das coisas que eu mais gosto? Gosto muito de falar sobre o quê? Locução verbal. Precisamos falar sobre locução verbal? Precisamos falar sobre locução verbal. Essa locução verbal, ela é muito louca. Por que ela é muito louca? O que significa dizer locução verbal? As locuções que nós estudamos até agora, elas são, em essência, locuções que são locuções que apresentam o quê, galera? Necessariamente, locuções que vão apresentar, vamos dizer assim, uma relação diferente, né? Que é trazer um elemento de fora. Então, quando eu falo assim, temos uma construção de locução adverbial. Tem valor de advérbio, mas não tem nenhum advérbio. No caso da locução verbal, não. No caso da locução verbal, necessariamente, olha que maluquice, né? No caso da locução verbal, necessariamente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter somente verbos. Ou verbos e uma preposição, mas eu consigo ter. Como é que essa locução verbal funciona? E ela é muito importante para a gente, tá? Aqui você percebe que a gente está na alegria aqui de sapecar escrevendo igual se a gente estivesse no quadro. A pessoa que gosta disso, tá? A gente vai pensar o seguinte, locução verbal, eu vou ter a ocorrência de ao menos 2 verbos. Então, trabalhamos com a ideia de ao menos 2 verbos. E esses 2 verbos, minimamente, acontecem da seguinte maneira, tendo no mínimo 2 verbos, tá? Você vai ter um negocinho que a gente chama de verbo auxiliar. Então, ó, verbo auxiliar mais verbo principal. Certo? Então, ó, verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo principal, então, olha a nossa ideia aqui, ó. O verbo auxiliar e o verbo principal funcionam de que maneira? O verbo principal estará em uma das funções, né, uma das formas nominais do verbo. Então, aqui, ó, ele vai estar na forma nominal. E é ele o responsável pelo quê? Pela semântica da locução. Ok? Então, ele é responsável pela semântica da locução. O que significa dizer que ele é responsável pela semântica da locução? O sentido depende dele. Então, quando eu faço uma construção como essa aqui, ó, nós. Então, vou colocar aqui grande só para você ver, ó. Nós vamos sair. Você tem a seguinte organização, ó. Aqui um verbo auxiliar e aqui um verbo principal. O verbo auxiliar recebe a conjugação. É nele que eu vou encontrar modo, é ele que eu vou encontrar número, é nele que eu vou encontrar tempo,
e é nele que eu vou encontrar pessoa. Então, ó, aqui eu tenho indicativo, eu tenho presente, ok? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Eu tenho número, que é plural. Então aqui, ó, não número, né? Vai, escreve plural, vai. Aqui eu tenho plural. E aqui eu tenho pessoa, que é a primeira pessoa do plural. Só que a ação em si está representada aqui, neste verbo, por sua vez, que está no quê? Vamos trocar aqui a corzinha de novo. Esse verbo que, por sua vez, está no infinitivo. Olha o nome dessa criatura. Verbo principal. Se ele é o verbo principal, é ele quem manda. Por isso que, por mais que a locução verbal, você vai pensar o seguinte, ó, conta como um só verbo, tudo está relacionado com o verbo principal. Então, se o verbo principal é que vai dizer se... veja bem, é o verbo principal que vai dizer se é intransitivo, se é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é verbo de ligação. Se, não, peraí, não é um verbo de ligação, é um verbo transitivo direto, ou então é um verbo pessoal ou impessoal. Essa é uma das coisas boas, tá? Anota aqui no cantinho um asterisco, ó, e já traz comigo porque eu vou precisar disso aqui. O que é verbo impessoal? Verbo impessoal é aquele que não seleciona sujeito. O que é um verbo automaticamente? O que é um verbo pessoal? Lembra daquele pedacinho do seu caderno de anotações? Então, pessoal é um verbo que, obviamente, seleciona sujeito. Guarda essa informação aqui, porque a gente vai ver muita coisa sobre isso na hora que estivermos falando sobre sintaxe, tanto do período simples quanto do período composto. Então, o que acontece? Precisava que você pensasse nisso. O verbo principal é aquela criatura que manda na história. É ele que determina, eu sempre brinco, e aí minha mulher que não está aqui para me deixar mentir sozinha, ela não está aqui, mas está aqui, quem manda na relação, entendeu? É a mulher da relação. É ela que manda. O verbo principal é quem determina as coisas. É ele que vai dizer qual é a transitividade, é ele que vai dizer se é pessoal ou não. Tudo depende dele, tá? É muito importante você pensar isso, por quê? Porque quando eu tiver locuções verbais formadas, e aí locução verbal eu trabalho de forma muito mais profunda na hora que nós estivermos falando sobre orações reduzidas. Aí eu chego aqui, ó, e sapeca iaiá em vocês a ideia mesmo das locuções verbais para a gente diferenciar. Eu prefiro fazer lá na hora porque é contrastivo e você também não vai assistir só essa aula, você vai assistir mais aula para conseguir chegar até a hora da sua prova, né? Então relaxa. Deu para entender? Então é ele que manda. Se ele não aceitar sujeito, ninguém aceita sujeito dentro desse negócio. Certo? Se ele é impessoal, ele normalmente não é conjugado, ninguém vai ser conjugado junto com ele. Nobody. Nobody nem cabras. Ok? Nobody nem cabras. Péssima essa, meu Deus do céu. Vamos dar uma olhadinha em algumas locuções verbais que são muito comuns, né? Quando eu digo, por exemplo, ó, vamos a alguns exemplos. O verbo dever mais infinitivo. Deve sair, né? O verbo poder mais infinitivo. As mais usuais, tá, gente? O verbo ser mais particípio, porque aqui eu tenho voz passiva. É muito comum da gente encontrar o verbo ir mais infinitivo. Ou então, o verbo ir mais
o nosso querido particípio. Particípio não, né? Participio. Que é a história aqui em cima, Wagner. Como assim dever mais infinitivo? Quando eu digo, por exemplo, fulano deve ir. Fulano pode ir. Aí ser mais particípio. Foi feito. Ir mais infinitivo. Aqui, vamos sair, né? Exatamente a ideia do vou sair. Ir mais particípio. Quando você diz, por exemplo, nós... Deixa eu pensar aqui que eu tinha pensado na hora que eu estava escrevendo, o exemplo não... E o exemplo me fugiu. Tá, vou mudar aqui para o verbo ter, vai. E aí a gente depois lembra do outro. Quando eu digo, por exemplo, você deveria ter ficado, né? Deveria ter ficado. A gente vai ter o verbo ir mais o gerúndio. O verbo estar mais o gerúndio. Quando eu digo, por exemplo, estou falando, né? Então, ó, ir mais gerúndio. Vou ficando, né? Eu vou ficando. Estar mais gerúndio. Eu estou ficando em casa. Ou eu estou comendo. Vai, vamos botar o exemplo que eu tinha dado. Estou comendo. Certo? Essas todas são locuções verbais. Então, já fica aqui os exemplinhos de locução verbal para vocês. Né? Por uvas. Certo? Deu para entender? Perceberam aqui essa coisa mais linda, mais maravilhosa? Então, não se preocupem, como eu disse para vocês, porque a gente vai, em algum momento, voltar a respeito disso aqui. Uma coisinha que eu já quero te dizer de agora. E aí eu acho que eu tenho essa liberdade de antecipar um conteúdinho, assim, uma coisinha simples que costuma causar muito problema para vocês. Nós temos alguns verbos, é uma lista muito pequena de verbos em português, mas nós temos alguns verbos que são os chamados verbos impessoais. O que significa dizer que eu tenho verbo impessoal, Wagner? Significa dizer essencialmente o seguinte: o verbo impessoal é aquela criatura que não aceitará sujeito. O que significa dizer que ele não aceita sujeito? Presta atenção comigo, ó. Não aceitar sujeito significa dizer que ele vai ser uma oração sem sujeito. Exemplo para vocês aqui, ó. Então, e aí você vai entender por que eu puxei isso para agora, ó. Então, verbo impessoal. Vou trabalhar com o verbo mais tradicional dentro dos verbos impessoais. O famoso verbo haver existencial. Ou seja, o haver no sentido de existir. Eu digo, por exemplo, ó, havia milhões de motivos para te amar. Certo? Então, ó, havia... Tô subindo o negócio, né? Vou ter que começar a botar umas linhas nesse negócio. Havia milhões de motivos para te amar. Beleza. Esse verbo haver aqui, ele é impessoal porque ele é o haver existencial. Massa. Então, isso aqui a gente classifica como sendo o quê? Uma oração sem sujeito. Massa. Tá, Wagner. Até aqui tudo bem. Eu posso contrastar isso aqui com o verbo existir. E aí vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui, ó. O verbo existir não é impessoal. Vamos manter aqui, ó. Então eu venho aqui e digo que agora eu tenho o verbo pessoal. Um exemplo de verbo pessoal é o verbo existir no sentido dele mesmo, tá? Claro. Existir, certo?
Aí eu venho e digo o seguinte, vou pegar essa mesma frase. Aí eu tenho o seguinte, ó. Existiam milhões de motivos para te amar. O que a gente tem aqui, ó? Marca esse existiam, joga para cá e diz o seguinte, ó. Eu tenho oração com sujeito. O que você precisa prestar atenção aqui, meu querido, minha querida? Você precisa prestar atenção aqui na seguinte ideia, tá? Você precisa prestar muita atenção exatamente no seguinte. Você vai observar a seguinte construção. Quando eu falo existiam, né? Então, quando eu digo assim, existiam, eu faço uma concordância ali com uma galera, certo? Então, essa oração tem sujeito. Massa. Ok. Ele é um verbo pessoal. Sempre, Wagner, sempre. O verbo existir nunca consegue ser construído sem sujeito, nunca. Ele sempre apresentará um sujeito. E por que eu trago isso agora e não na aula lá na frente? Porque a gente vai ter aqui, ó, que prestar muita atenção numa coisa. O que acontece? Vamos pensar agora em locução verbal. Joga aqui para baixo comigo na locução verbal. Constrói comigo aqui locução verbal. Vamos imaginar uma construção com o verbo poder, em que eu tenho, olha só, pode haver milhões de chances, vou botar deve, vai. Deve haver milhões de chances, deixa eu trocar essa locução verbal aqui por uma outra cor. Eu sei que vocês me entendem já. Então, ó, é o toque da pessoa, tá? Locução verbal, ótimo. Então, ó, deve haver milhões de chances de nos encontrarmos. E aí eu venho aqui e penso o seguinte, ó. Esse deve ficar horroroso, né? Aí eu venho e faço o seguinte. Deve existir milhões de chances de nos encontrarmos. Aí eu jogo aqui para vocês a seguinte pergunta, ó. Tem aqui o verbo haver e tem aqui o verbo existir, tá? Aí a gente vai pensar o seguinte. Esse haver está no sentido de existir, então ele é impessoal. Está certo, então, esse verbo ficar no singular. Por quê? Porque ele não aceita sujeito. Se ele aceitasse sujeito, a gente precisaria mudar. Mas ele não aceita sujeito. Certo? Por isso que ele vai ficar no singular, porque quem manda é o verbo principal. O verbo principal é impessoal. Toda a locução verbal fica o quê? Toda a locução verbal vai ficar impessoal. No de baixo, by another side, o que a gente vai ter, ó? Eu tenho aqui um verbo pessoal. Aqui, então, eu preciso modificar. Devem existir milhões. O sujeito está aqui. O sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, automaticamente a gente vai pensar o quê? Eu preciso, então, fazer concordância. Eu já estou adiantando. Isso aqui é matéria de concordância, isso aqui é matéria de sintaxe, mas é isso que eu preciso que você pense.
Como eu estou querendo dizer para vocês que quem manda na bagaça toda é o verbo principal, matando a sede aqui um pouco, é o verbo principal, o que a gente vai entender com relação a isso? Se quem manda em tudo é o verbo principal e ele não tem sujeito, ninguém vai ter sujeito junto com ele. Ninguém vai ter. Entende onde eu quero chegar? Aí você deve estar pensando assim, mas Wagner, pensa comigo aqui, agora me conta uma história. Me conta uma historinha aqui agora. O verbo haver vai ter algum momento em que ele vai para o plural? A principal ida para o plural nossa aqui agora é a seguinte, olha só. Veja bem com o tio Wagner aqui, ó. Haver pessoal. É quando ele estiver no outro ponto. Quando eu digo o seguinte, ó. Haviam dito muitas coisas. Eles haviam dito muitas coisas. Olha só essa nossa locução verbal aqui, ó. O haviam dito muda, né? Porque se haviam dito agora aqui, ó. Aqui é auxiliar e aqui é principal. Se o principal é o dizer é pessoal. O dizer é pessoal. Se o dizer é pessoal, automaticamente a locução inteira será pessoal. Se a locução inteira será pessoal, aí a gente tem uma construção super felizota aqui, ó. Certo? Aí eu acabei mostrando aqui para vocês, mas sem mostrar fica mais difícil, né? Deu para entender até aqui, meus queridos, minhas queridas? Sim? O que a gente vai entender neste momento? A locução verbal, ela cumpre determinadas formas de pensar. Tá? Então, ela cumpre determinadas formas de pensar. Que são exatamente essa noção, né? De aí, como eu acabei de dizer para vocês, o verbo principal tem um comportamento, toda a locução terá o mesmo comportamento. Toda ela terá o mesmo comportamento. Gente, agora que eu vi que eu tô com a mesma camisa do meu avatar. Certo, manos? Tudo bem até aqui? Pegaram? Meu Deus do céu, eu tô empolgado, hein? Já se preparem, hein? Se preparem. Não deixem nada. Segura um pouquinho aí que a gente já volta. Bora lá.